corrente elétrica. Discutiremos a partir de agora este importante conceito em nosso curso de Fundamentos da Eletricidade. Sabemos que os materiais condutores se caracterizam pelo fato de possuírem elétrons que são fracamente ligados a seus átomos e, por essa razão, são chamados de elétrons livres. Na figura a seguir, temos um modelo microscópico para um fio condutor, como por exemplo um fio de cobre. As bolinhas azuis representam os átomos de cobre que perderam seu último elétron, também chamado de elétron de valência. A partir de então, esses átomos passam a ser íons com carga positiva. Os elétrons perdidos pelos átomos passam a vagar pelo espaço entre eles e são os chamados elétrons livres. Com a chave do circuito aberta, onde não existe nenhuma diferença de potencial estabelecida pela bateria no circuito, temos um movimento desordenado dos elétrons, ou seja, os elétrons se movem aleatoriamente, cada um no seu sentido. Um experimento similar a este pode ser feito em sua casa, utilizando uma bateria e alguns fios condutores junto a uma lâmpada. Quando o circuito está em aberto, a lâmpada não acende. Fechando o circuito, a lâmpada passa a brilhar. O que acontece quando fechamos o circuito é que é estabelecida então a diferença de potencial da bateria ao circuito. Neste caso, os elétrons passam a se mover no mesmo sentido, no sentido preferencial. Na verdade, os elétrons fora da bateria movem-se do polo negativo para o polo positivo da mesma. Estabelecemos o que chamamos de sentido real da corrente, o verdadeiro sentido na qual os elétrons se movem. Por motivos históricos, também é definido um sentido convencional da corrente. Este sentido convencional é devido ao fato de, na história da física, já ter sido imaginado que o que se moveria dentro de um fio condutor não seriam cargas do tipo negativa, mas sim cargas do tipo positiva. Fisicamente, um elétron que se move para a esquerda tem o mesmo efeito de uma carga positiva equivalente a ele se movimentando para a direita. Ou seja, o movimento de elétrons em um sentido equivale ao movimento de cargas similares, mas positivas, se movimentando no sentido oposto. Na figura, o sentido real é para a esquerda e o sentido convencional para a direita. A partir de então, quando mencionarmos falar de corrente elétrica, sentido da corrente elétrica, estaremos, na verdade, falando do sentido convencional da corrente, mesmo sabendo que os elétrons se moveriam no sentido oposto àquele desta corrente convencional. Desta forma, podemos dizer, resumir, que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas em um condutor. Falamos aqui que essa corrente elétrica é estabelecida quando existe uma diferença de potencial. Então, analisamos um pouco mais o que é a diferença de potencial ou a chamada tensão elétrica fornecida pela bateria. Uma bateria típica, ela fornece, você pode pegar uma bateria de uma pilha de controle remoto, você vai ver que tem um valorzinho específico nela lá, que é de em torno de 1,5 volts. Alguns têm um pouquinho mais. Nosso objetivo aqui é entender o que é esse volt. Esse volt, na verdade, está presente não só na bateria, mas como também na tomada da nossa sala de aula, na tomada da nossa casa. A tensão elétrica
ou diferença potencial, é medida em volts. Para entender melhor o que é a DDP, pegamos um exemplo macroscópico, em que uma pessoa ergue algumas bolas até o alto de um escorrego, e essas bolas são abandonadas e entram em movimento. Em seguida, a pessoa pega a bola e levanta de novo. Claro, para colocar essas bolas em movimento, essa pessoa está gastando energia do seu corpo, energia das reações que ocorrem no seu corpo, para poder transformar essa energia em energia mecânica para o movimento da bola. Na realidade, essa pessoa está realizando também trabalho sobre as bolas até deixá-las no ponto mais alto do escorrego. Quanto mais bolas a pessoa transporta, mais energia ela vai precisar gastar do seu corpo para poder deixar as bolas no ponto mais alto do escorrego. Desta forma, não diferentemente, as cargas também são levadas a ter uma energia maior nos terminais da bateria para assim poder entrar em movimento. A bateria, na verdade, está transferindo energia de reações químicas que ocorrem dentro dela para ceder energia aos elétrons e assim eles entrarem em movimento. Definimos a tensão como sendo a quantidade de trabalho realizado por quantidade de carga transportada. Isso é a tensão ou DDP. Matematicamente, escrevemos que a tensão V é igual ao trabalho tal pela quantidade de carga transportada ΔQ. Especificamente, a tensão é medida em volts, como assim citamos, o trabalho é medido em joules e a carga elétrica é medida em coulombs. 1 volt, na verdade, no sistema internacional, equivale a 1 joule por 1 coulomb. Neste caso, 220 volts da nossa tomada, da nossa rede elétrica, significa que 220 joules de trabalho são realizados para cada 1 coulomb de carga transportada. O nome diferença de potencial se deve realmente por ser uma subtração de dois valores, uma diferença de dois valores. Na nossa tomada, uma tomada mais simples, de 2 pontos, ou até de 3 pontos, significa que um daqueles pontos, o chamado fase, tem um potencial de 220 volts. Um segundo ponto é o chamado neutro, que tem potencial de 0 volts. Por segurança, também é estabelecido às vezes um terceiro ponto, que é o aterramento. Considerando 2 daqueles pontos, realmente teremos uma DDP de 220 menos 0 vai dar igual a 220 volts. É a nossa DDP, é a nossa diferença de potencial. Na nossa pilha, se tomarmos o ponto positivo, o polo positivo e o polo negativo e subtrairmos os seus potenciais elétricos, encontraremos aquele valor de 1,5 volts. É a DDP estabelecida pela pilha. Intensidade da corrente elétrica. Consideremos mais uma vez a figura anterior, onde os elétrons estão se movimentando devido a uma corrente elétrica que existe no fio. Consideremos ainda uma secção transversal no interior deste condutor, na qual poderíamos contar o número de elétrons que atravessariam esta secção no intervalo de tempo ΔT. Definimos a intensidade da corrente elétrica como sendo a razão entre a quantidade de carga ΔQ que atravessa uma secção do condutor e o intervalo de tempo ΔT. Matematicamente, I, a intensidade da corrente elétrica, é ΔQ por ΔT. Onde a quantidade de carga é medida em coulombs, o intervalo de tempo é medido em segundos e a intensidade da corrente elétrica é medida em amperes
em homenagem ao físico André-Marie Ampère, que desenvolveu vários trabalhos importantes na área da eletricidade e do magnetismo. Especificamente, 1 ampere equivale a 1 coulomb de carga por segundo. Então, quando falamos que um equipamento elétrico é atravessado por uma corrente de 5 amperes, quer dizer que 5 coulombs de carga atravessam aquele equipamento a cada 1 segundo. Façamos um exemplo a respeito da intensidade da corrente elétrica. A figura ao lado mostra uma imagem muito bonita de um raio, um fenômeno elétrico da natureza. Vamos então ao exemplo. Observa-se na foto a seguir uma descarga típica de um relâmpago, em que uma corrente de 2,5 vezes 10 a quarta amperes é mantida por 3,2 milissegundos. Sabendo que a carga do elétron em módulo é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine o número de elétrons transferidos nessa descarga. Muito bem, quando vamos resolver um problema de física, é sempre importante destacarmos as grandezas fornecidas no problema. O problema foi fornecido a intensidade de corrente da descarga e o intervalo de tempo que durou essa descarga. Então temos aqui. Podemos encontrar com a intensidade de corrente elétrica e o intervalo de tempo a quantidade de carga envolvida na descarga. É só pegarmos a nossa equação e o ΔQ por ΔT. Substituímos o valor I para o lado esquerdo da equação, o valor de I, que é 2,5 vezes 10 a quarta, e o valor do intervalo de tempo, que é de 3,2 milissegundos. Mas bem, observamos que milissegundos equivale a 10 a menos 3 segundos, logo esse nosso tempo é de 3,2 vezes 10 a menos 3 segundos. Substituindo aqui, temos o valor. Esse valor que divide o ΔQ pode passar dividindo. Então, o nosso ΔQ vai ser igual a 2,5 vezes 10 a quarta, que multiplica também 3,2 vezes 10 a menos 3. 2,5 vezes 3,2 dá 8. 10 a quarta vezes 10 a menos 3 é multiplicação de potência com a mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Temos 4 menos 3, vamos ter 1. Então, a nossa quantidade de carga envolvida na descarga elétrica do raio é de 8 vezes 10 a primeira coulombs. Muito bem. Mas ele quer saber, no problema, o número de elétrons transferidos nessa descarga. O que encontramos foi a carga total transferida. Note que a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Logo, utilizando o valor de ΔQ encontrado, a quantidade de carga total que foi transferida é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron em módulo. Substituindo o valor de ΔQ e o valor da carga elétrica do elétron, podemos encontrar o número de elétrons transferidos. Resultado: tomando esse valor, está multiplicando o lado direito, passando ele para o lado esquerdo, dividindo, teremos esse valor para N. 8 dividido por 1,6 dá 5. E 10 a primeira por 10 a menos 19 dá 10 elevado a 20. Resultado: o número de elétrons transferidos na descarga é de 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, temos um problema simples, uma aplicação sobre a intensidade da corrente elétrica em um raio.